Excessos atrapalham o trânsito, gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, não precisa avançar o sinal. Dando seta pra mudar. Olá, boa noite. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior, ANDIFES, divulgou recentemente uma pesquisa sobre o resultado do sistema de cotas implantado nos vestibulares do ensino universitário. De acordo com o estudo, o perfil socioeconômico e cultural dos universitários brasileiros se diversificou muito nos últimos 10 anos. O número de índios, negros e de famílias de baixa renda no ambiente acadêmico gratuito aumentou e até a média de idade é maior depois da política de inclusão. Segundo especialistas em educação ligados à Unicamp, ao contrário do que foi dito na época da implantação do programa, de que o benefício iria rebaixar o nível, o ensino superior no Brasil melhorou depois das cotas. E os índices de evasão hoje são bem menores. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira instituição do país a adotar o sistema para ingressos em seus cursos, para ingressos através de cotas em seus cursos. E segundo o levantamento feito em 2012, cerca de 42% das instituições federais brasileiras já tinham cotas para negros e índios. E depois de vários questionamentos, o Supremo Tribunal Federal considerou a reserva de vagas constitucional. E sobre todas as coisas desta noite vai falar sobre este assunto aqui com os nossos convidados, né, Carla? Boa noite. Boa noite, Suzete. Boa noite a você que nos acompanha aqui na telinha da TBC em HD. A gente estava conversando aqui com os nossos convidados. Eu vou apresentá-los agora. Primeiro está aqui comigo a Cecília Maria Vieira, ela que é psicóloga e integrante do Núcleo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas da UFG, UNEAD. Muito boa noite, Cecília. Boa noite. Também aqui no estúdio conosco está o Miguel Alves, estudante do curso de Ciências Sociais da UFG. Tudo bem? Boa noite. Seja muito bem-vindo, Miguel. E também ao meu lado a Michele Cunha Franco, ela que é doutora em Sociologia e vice-coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da UFG. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite a todos. E você que está aí do outro lado da telinha pode também participar do nosso programa por meio das nossas redes sociais, o Facebook, tem também o Twitter e o blog da TV Brasil Central e também no WhatsApp, pelo número 99631-1006. A adoção de cotas raciais gerou muita polêmica quando foi implantada. Gostaria de saber de vocês como vocês analisam o quadro hoje. Como está a universidade depois desse período já de experiência com a implantação de cotas? Vou começar com você, Cecília. Na realidade, é uma felicidade a gente saber que a universidade está enegrecendo, né? E saber que diversidades que outrora não estavam no espaço da universidade, hoje estão. Interessante que toda vez que a gente conversa sobre esse aspecto das cotas, as pessoas vão mencionar, mas isso ia, inicialmente, né, era uma fala, isso vai gerar muito conflito, as pessoas vão ser perseguidas, vão ser discriminadas. E é muito interessante essa fala de pensarmos como se o espaço da universidade não fosse um espaço onde não houvesse a discriminação e o racismo. Porque se a gente fala que se a gente tem o racismo na sociedade brasileira enquanto constitutivo da sua formação da sociedade brasileira, e ele também há o racismo institucional, então há uma ideia de que na universidade não tem, né? Então, quando começou as cotas, uma amiga brincava, falou, peraí, nós somos negros, a gente já é discriminado em todo lugar, deixa a gente ser discriminado na universidade, depois a gente conta como é que é. Então, é mais ou menos isso, né? Então, lógico que existem questões tensas até hoje, mas, sobretudo, a gente está falando de uma política que tem dado certo, né? Apesar de todo o desagrado das pessoas, os resultados hoje das pesquisas que nós temos, enquanto os resultados dos cotistas e não cotistas, isso significa que não baixou o nível da universidade, que a gente está enfrentando, sim, os desafios, mas, sobretudo, isso tem mudado a vida de todas as pessoas que passam, porque no Brasil, a gente sabe que o fator educacional, ele muda a vida das pessoas. E é interessante que o reflexo, a gente já está conseguindo ver esse reflexo no mercado de trabalho, né? Mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Eu vou pular o Miguel um pouquinho. Quero saber da Michele. Michele, como é que você analisa hoje esse quadro, a universidade, depois da implantação das cotas? Bom, a minha experiência, que eu posso falar como professora, e eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que é enriquecedor para a universidade, para nós, professores, porque você traz uma discussão muito mais real da sociedade brasileira,
para dentro da universidade. A universidade ela não pode ser uma redoma e uma redoma, um filtro excludente. A universidade ela tem que ser representativa da população brasileira. E a gente sabe que a população de negros no Brasil ela é subrepresentada nas universidades. Antes da implantação de cotas, os nossos níveis eram considerados semelhantes ao da África do Sul na época do apartheid. Isso é inaceitável. E aí, em contrapartida, você vê uma sobre-representação dos negros, por exemplo, nos índices carcerários. Então, há alguma coisa errada aí, né? E isso é evidente. A universidade ela não pode compactuar com isso. Então, no meu ponto de vista, como professora, eu posso te dizer que a instituição de cotas, não só as cotas raciais, mas também as cotas, hoje eu lido com alunos indígenas, calungas, alunos que são filhos de um pedreiro do interior de Goiás, que só por meio dessa intervenção tiveram oportunidade de vir à universidade. O que eu posso te falar é que isso só melhora a universidade. Uhum. Bom, Miguel, você entrou que ano na universidade? Então, eu entrei na universidade em 2011 e até então eu achava que as cotas elas inferiorizavam os negros, né? Eu achava que eu ainda pensava naquela maneira de achar que as cotas elas não seriam boas tanto para a sociedade quanto para a população negra, porque ela deixava claro que você entrando por cotas, você tem uma capacidade inferior. E isso ainda paira bastante na nossa sociedade, de achar que as cotas elas estão desqualificando e deixando a qualidade do ensino ruim. E aí, no início eu tinha bastante dificuldade, né, de me adaptar ao espaço da universidade, principalmente pela questão dos cursos da Universidade Federal, terem aula de manhã, de tarde, à noite. Então eu tinha que trabalhar, né? Era bem complicado para lidar com essa situação. Então eu tive muita dificuldade, minhas notas elas não eram tão satisfatórias e tal. E aí, a partir desse contato com outros alunos negros, com professores que discutem questão racial, eu comecei a tomar um processo de conscientização, né? E de me afirmar enquanto aluno negro, né? Porque até então eu me via como moreno, como qualquer outra categoria que não um estudante negro. E eu ótimo. Eu reingresso na universidade através do sistema de cotas, né, para estudantes pretos, pardos e indígenas, né, PPI, com renda mínima de um salário mínimo e meio, né, população de baixa renda. E aí eu entro na universidade, né, começo a ter reingresso na universidade. Porque a primeira vez você entrou, passou sem cotas. Isso, sem cotas. E aí eu entro através de cotas, né, e aí já me reconheço nos colegas enquanto um estudante negro. E assim, isso para mim, para os colegas e para a sociedade é muito rico, porque a universidade, ela é pintada, ela fica com a cara de povo, né? As cotas elas dão acesso para sujeitos a espaços não ocupados, porque o perfil do estudante, principalmente de universidade federal, ele era um estudante de classe média alta, rico, e ele tinha uma cor, né? Ele era branco, em sua maioria. Então, com a implementação das cotas, a universidade fica mais popularizada. E aí, para mim, foi muito importante. Agora que estou no final do curso, eu faço uma avaliação totalmente positiva. Espero que outros alunos negros negros estejam assistindo o programa e que, de certa forma, fiquem com vontade de entrar na universidade por meio das cotas, que é uma política de reparação, né, de justiça. Então, eu avalio como muito boa. Uhum. Fazer uma pergunta para a Cecília sobre os temas, né? Tudo isso que a Suzete falou no começo do programa, que aumentou o número de negros nas universidades, de 2013 para cá, acho que foram 150 mil que entraram nas universidades públicas. Os temas de pesquisas, eles estão agora reforçando essa área, essa questão racial, discutindo, debatendo isso na universidade, Cecília? Sim, na realidade, se a gente faz um histórico, enquanto movimento negro, por exemplo, no meu trabalho, na minha dissertação de mestrado, eu faço uma análise de como é que o movimento negro tem se organizado na perspectiva da educação desde o pós-abolição. E aí a gente tem uma culminância com a Lei 10.639, com o Estatuto da Igualdade Racial, mas, por outro lado, a militância do movimento negro entendeu que era interessante e importante atuar nesses espaços,
Então, principalmente na década de 1990 e 80, a gente tem a criação dos primeiros núcleos e os primeiros negros entrando na universidade. E aí a criação desses núcleos e dessas pessoas se formando fortaleceu esse movimento. Hoje a gente tem um congresso muito importante para os pesquisadores negros, que é o COPENE, é um congresso que acontece de 2 em 2 anos e que reúne todas as categorias. Então você tem a oportunidade de ver a rica produção que tem se tido ao longo dos anos. E quem participa de ver gente que outrora estava no início da universidade, que agora já está no doutorado, que já está no pós-doutorado, e, sobretudo, vendo esses temas sendo partilhados de um olhar da negritude. Porque uma coisa é você ver certos aspectos através do olhar do branco. E outra coisa é você, enquanto pessoa que viveu aquelas experiências, como, por exemplo, no caso dos quilombolas, fazendo a discussão, e hoje a gente tem uma rica produção, ou mesmo da questão negra, sendo discutida por uma pessoa negra. Existe um impacto diferenciado nisso. Né? E isso, na realidade, hoje a gente tem uma riqueza de temáticas e de produções nesse sentido. Eu sinto isso também, quando eu começo minha fala falando que eu posso falar como professora, porque eu não tive a experiência no decorrer da minha vida como negra. Então, eu não posso me apropriar dessa experiência e falar em nome dessa experiência. Eu falo como professora. E o que a gente pode perceber é que o impacto que isso pode trazer para a sociedade é muito positivo. Porque se você amplia na sociedade meios de mobilidade social legítima, ou seja, educação, um trabalho mais qualificado, o impacto positivo vai ser para toda a sociedade. Mas ainda existem pessoas que relutam em pensar isso, porque elas confundem quando é um racismo ao inverso, às avessas, porque elas confundem uma palavrinha que o Miguel acaba de falar, que é a capacidade e oportunidade. É uma questão de oportunidade que você, se qualquer levantamento histórico que você fizer, você percebe que aos negros, desde que eles foram trazidos ao Brasil, é uma sucessão de negação de oportunidades e de políticas discriminativas negativas, né, de políticas positivas para brancos. Então, é um assunto que eu acho que a gente já nem deveria mais discutir, assim, na minha opinião, sabe? Assim, eu acho que a sociedade brasileira ela já deveria ter internalizado isso, que 70% da sua história foi baseada na escravidão. Né? E que quando a escravidão foi abolida, teve uma política de embranquecimento, né, no Brasil, uma política afirmativa para que brancos viessem para o Brasil, e isso ninguém questiona. Né? Teve uma política de ressarcimento aos donos de escravos, e isso ninguém questiona. E aí agora, aí tem outras pessoas que argumentam assim, mas e se a pessoa mentir? Então ok, se o branco mente para entrar, são os negros que têm que pagar o pato, né? Porque assim, se alguém mentiu, é o branco. Então, eu acho que essa é uma discussão que, a meu ver, ela já deveria estar superada. Pode falar. Olha, só pode falar, Cília. E acredito que 2 conceitos que você traz que são importantes, que é essa questão da capacidade e oportunidade, também, se a gente atrela 2 outros conceitos que são importantes nessa discussão, que é a questão da isonomia e a questão da meritocracia. A isonomia vai dizer, no princípio do direito, né, que todo mundo tem que ter oportunidades iguais. Né? E a meritocracia, na realidade, é o mérito do que você fez. Só que quando a gente não tem oportunidades iguais, esses 2 princípios caem por terra. Né? E aí, é muito simples. Outro dia eu explicava isso para crianças, fui numa escola e a gente estava discutindo isso, os meninos perguntaram. Eu falei, para vocês entenderem, eu vou fazer um exemplo bem simples. Então, vamos imaginar que todos nós vamos participar de uma corrida. Tem 2 corredores. Um vai com o Fusquinha e o outro vai com o Ferrari. Quem vai chegar primeiro? Todos os 2 são corredores, está com vontade, muita força, quer ganhar. Não, professora, lógico que quem está com a Ferrari vai chegar primeiro, que é justamente as oportunidades, as condições. Então, muitas vezes, ao fazer essa discussão, as pessoas esquecem de que o negro no Brasil, em função da nossa história, nós não tivemos as mesmas oportunidades. Né? E que, na realidade, nenhuma ação afirmativa, inclusive a gente tem uma legislação que, inclusive, dificultou a vida do negro no pós-abolição, né? Ele não podia entrar na escola, o negro liberto, ele não podia prestar concurso público. Então, quer dizer, que oportunidades iguais são essas que a gente está falando? Olha, estão chegando muitas participações aqui pelo WhatsApp.
Eu vou direcionar para a Cecília, porque você comentou isso na sua primeira resposta. O Rogério Castro quer saber se não seria melhor melhorar o ensino onde os negros, né, estão inseridos, porque as cotas não aumentariam o racismo? Na realidade, sempre se faz essa afirmação, né, que seria então mais interessante a gente trabalhar com cotas sociais e não com cotas raciais. E aí, de novo, as cotas vêm, então, enquanto uma política emergencial, porque não dá para esperar, né? Não dá para esperar que melhore a educação, até porque todas as eleições a gente sabe que a educação pública é pauta, mas muitas vezes ela não ganha efetivamente o plano efetivo das políticas públicas. Então a gente precisa sim melhorar a educação básica, e eu sou professora também da educação básica, então eu sei do que eu estou falando, mas por outro lado existe toda uma juventude negra que está aí, agora, que vai envelhecer, que precisa de trabalho, que precisa se colocar no mercado de trabalho e viver, enquanto essa nova juventude está sendo formada. Então, na realidade, a gente tem duas frentes de trabalho. Precisa, sim, melhorar a educação básica, mas, sobretudo. Mas, mesmo com essa argumentação, se a gente pega todos os dados do IPEA, do IBGE, e quando a gente faz um recorte em todas as políticas sociais, se você fizer o recorte racial, ela vai te dizer quem é negro nesse país e quem são as pessoas que são detentoras também dessas políticas sociais. Então, se você faz o recorte, você também, de novo, vai ter entre os mais pobres, os negros. A gente tem... Pode falar. Não, é porque a gente também tem um reflexo de quem é negro no Brasil. Por exemplo, se você for pegar o índice de violência, né, de quem morre mais, os jovens que morrem mais no Brasil, 70% são negros, né? Então, é bem se a gente não quiser, se a gente quiser dar só um exemplo, a gente dá esse aqui. Que no último censo do IBGE, mais da metade da população brasileira se autodeclarou negra, preta ou parda. Mais ainda, segundo esse mesmo instituto, apenas 26% em cada 100 alunos das universidades do país são negros. Isso já é uma demonstração clara de que tem uma coisa errada, né? A nossa equipe de reportagem foi ouvir a opinião de alguns universitários sobre as cotas raciais. Eu quero chamá-los para a gente assistir e a gente continua nosso debate daqui a pouco. Desde 2013, mais de 150 mil estudantes negros ingressaram no ensino superior público. A fórmula das cotas parece ter mudado a cara do ensino superior no Brasil. Mas e você, percebeu essa mudança? Depende, eu acho que dá para se notar uma pequena diferença, mas ainda não é aquela diferença que a gente espera ver mesmo. Porque realmente a inclusão é uma coisa necessária e o governo ainda não conseguiu atingir o que ele pretende. Eu acho que as cotas é só um começo, mas ainda tem muita coisa a melhorar em relação a isso. Não seria a única forma. Eu acredito que o investimento ele tem que ser mais profundo, tem que começar das bases, do ensino fundamental. A oportunidade tem que começar desde o início. Sou a favor, claro. Eu sou cotista de ProUni, eu ganhei a bolsa integral faz 2 anos e eu sou a favor sim, que eu acho que é uma forma de integrar os negros e os pardos, uma forma que seria mais justa, né? Porque não tem como a gente pegar desde o começo, né? Lá da base mesmo, que é o maior problema, porque 99% dos brancos estudam em escola particular e eles têm mais oportunidade de entrar em faculdades públicas, né? Teve aumento de ingresso de cotistas e ainda bem que aconteceu isso, acho que está certo. Antigamente a forma de ingresso antes do Enem era diferente, não proporcionava acesso a diferentes pessoas e eu acho que agora está bem mais integrado e melhor. Eu acho muito interessante, concordo em ter essas cotas, né? E eu acho que é o meio de dar oportunidade para as pessoas menos favorecidas, né? Porque eu sou cotista, na verdade. Desde que eu entrei, sim, tem um número maior de negros e de pessoas de famílias carentes dentro da universidade, mas eu acho que não tem representatividade suficiente ainda. Você conhece alguém na sua sala de aula ou até mesmo na universidade que entrou por meio de cotas? Conheço. Uma pessoa que estudava em escola pública e também entrou como cotista e que nem ele falou, era a única oportunidade que ele tinha e por causa das cotas ele conseguiu. Eu acredito que tem 3 pessoas. Quantidade mínima, né? Justamente. Não somos a maioria ainda, mas tem um número bacana. Faço direito aqui, primeiro período. De acordo, se a gente for contar com o que era o Enem, deve ser acima de 35%, 40%.
De uma turma de 60 a algo em torno de 10. Não somente por devido às cotas de negros, né? Mas eu acho que devido às cotas em gerais, porque também tem essas questões de baixa renda, né? Miguel, a gente viu aí os universitários, eu quero aproveitar para te perguntar, você está há pouco tempo na universidade e políticas públicas demandam realmente alguns anos para que as coisas mudem. Sim. Mas no tempo que você está, você já percebeu essa mudança de cultura? Sim, percebi. Quando eu entrei, o número de estudantes negros era 1 e hoje ele aumentou. Eu penso que talvez dobrou o número, né? Pelo menos na Faculdade de Ciências Sociais, quando eu entrei, tinha poucos alunos negros, e agora tem mais, né? E aí a gente pensa também, não somente na questão da entrada, né, do acesso, mas também, depois que a gente entra, a gente luta também pela questão da permanência, né? Porque não é somente entrar na universidade. Quando você entra, você também precisa permanecer, terminar o seu curso, e depois almejar, talvez, em alguns casos de algumas pessoas, uma pós-graduação, que, por exemplo, na Universidade Federal de Goiás, agora a gente tem cotas em todos os programas de pós-graduação, né? Então, quando eu entrei, por exemplo, eu não tinha como trabalhar, não tinha onde morar, não tinha, né, como estudar, e aí eu precisei de moradia estudantil, né? E a universidade me concedeu moradia estudantil, bolsa permanência, serviço odontológico, psicológico. Então, além da entrada, é necessário também pensar a questão da permanência para as pessoas de baixa renda e, enfim, para as pessoas que entram por cotas. E eu quero saber se a universidade consegue dar esse atendimento a todos esses alunos. Mas essa é uma pergunta que vocês vão responder logo depois, o nosso intervalo, onde nós teremos aí a propaganda eleitoral gratuita e a gente volta. Não saia daí, nosso programa ainda tem muita coisa para esclarecer. Voltamos daqui a pouco. Um bom menino que vendeu limão e trabalhou na feira para comprar seu pão. Nem um bom sobre todas as coisas desta noite. Estamos aqui falando de cotas, a nova cara da universidade depois da implantação de cotas, e recebemos aqui a Cecília Maria, que é psicóloga e colaboradora do Grupo de Estudos Afrodescendentes e Indígenas da UFG, o Miguel Alves, que é um cotista, e a Michele Cunha, que é doutora em Sociologia e também vice-coordenadora do Núcleo de Direitos Humanos da UFG. Só retomando uma última questão que a gente tinha falado antes da propaganda eleitoral, o Miguel estava colocando para a gente o suporte que ele teve para poder continuar na universidade. Alguns alunos que ingressam nas instituições, principalmente através de cotas, questões salariais, né, que vieram algumas vezes por escolas públicas, elas vêm de outros municípios, encontram alguma dificuldade em se manter na universidade. É importante que ela tenha todo esse suporte para que ela consiga se dedicar realmente ao estudo. A universidade tem condições de dar esse suporte? Ela tem feito isso para todos esses alunos? Dentro da medida do possível, a universidade tem se atentado para essas questões. Tanto é que a gente tem agora uma coordenadoria de ações afirmativas, que é coordenada pela professora Luciene Dias, onde não só uma questão de ter um espaço para esse aluno cotista poder encontrar-se com outros alunos, mas, sobretudo, de poder ser orientado sobre a questão de bolsa, a questão de moradia, né? Então, ele sabe que ele não está sozinho, porque outro dia a gente conversava, a gente tem um núcleo de trabalho, um outro instituto de trabalho, que é o INAO, onde a gente tem um projeto com os calungas, né? E aí foi muito interessante que a última visita que eu fiz, eu conversei com uma professora lá, e aí começaram nas redes sociais pedindo para ajudar um estudante, porque ainda estava sendo organizado para ele a questão da moradia, e o grupo se organizou.
E aí foi com muita satisfação que eu vi que esse aluno cotista Calunga era irmão dessa professora que eu conheci lá, né? Então a gente, eu sei quem é sua irmã, tal. Então imagine para um menino que chega em Goiânia, que vem lá dos Calungas, uma cidade grande, sem ter uma porta. Então isso é importante. Então desde a questão da moradia, desde a questão de bolsas, os trâmites legais, né? Porque as instituições são burocráticas ainda, né? Então ele tem essa oportunidade de fazer nessa perspectiva. E acho que, sobretudo, a parte dessa parte institucional, o próprio fato do aluno cotista hoje ter mostrado a sua cara, eles mesmos têm construído redes de apoio. Então, isso é muito legal, saber quem somos e cada um está apoiando e dando informação. Então, dentro da medida do possível, isso tem sido feito. Chegaram mais participações aqui dos telespectadores. Te elogiando, viu, Cecília? Que psicóloga. A fala dela muito boa, com pontuações acertadas. Parabéns. Quem escreveu foi a Osana. E tem a Esther mandou um abraço também. E o Fábio Coelho mandou uma pergunta. Vou direcionar aqui. Eu tenho a descendência negra da família de minha mãe. Eu sou considerado pardo. As minhas irmãs, elas são brancas. Eu teria direito às cotas? É a pergunta do Fábio Coelho. Olha, a minha pergunta é, tendo em vista que essa é uma questão, é o seguinte, a questão racial, ela foi usada tanto para discriminar negativamente, hoje ela é um argumento para se buscar políticas afirmativas, mas você não tem um critério biológico para raça. Aliás, raça não existe, só existe a raça humana. Por isso que a pessoa se autodeclara. Isso, é por isso que a pessoa se explica essa autodeclaração. Se autodeclara. Então existe essa autodeclaração, mas existem critérios também para que você verifique, assim, não é um verificar biológico, nem não tem perguntas objetivas que essa pessoa, critérios objetivos que essa pessoa deve atender, mas existe, você ter experienciado, aliás, eu me sinto desconfortável de responder essa pergunta, porque pela minha falta de experiência, assim, como negra mesmo, eu acho que essa pergunta ela ficaria mais satisfatoriamente respondida pela Cecília ou pelo Miguel, porque como é uma autodeclaração, né, do que é ser negro, e os critérios não são biológicos, são, o seu cabelo é assim, o seu cabelo é assado, porque isso seria uma aberração quase lombrosiana, né, você tomaria raça como um padrão biológico, eu acho que a Cecília poderia responder melhor. Na realidade, no Brasil a gente tem que entender uma questão da forma até como se constitui o nosso racismo, porque na realidade você não nasce negro no Brasil, você se torna negro no Brasil, porque a gente está falando de uma questão de identidade. E identidade não é algo nato, é algo que você constrói ao longo das suas vivências. Então eu sempre conto essa história, que eu tenho uma amiga que a gente morava na mesma rua, éramos famílias negras, tal, só que ela não se via enquanto negra. E aí um dia, né, e aí porque a mãe dela, e isso eu lembro que era pequena, me incomodava, que eu perguntava para minha mãe, como é que é isso? Ela fala que ela não é negra? Como que não é negra? E aí ela foi fazer um cursinho, e aí ela era a única negra, aí o professor virou e falou assim, olha, você que é negra? Ela, eu sou negra? Ela descobriu isso com 15 anos, fora do grupo dela, e aí ela chegou e a gente brincava. Nossa, finalmente você descobriu que você é negra, né? Então, na realidade, a partir disso, ela começa uma militância e entender sobre esses processos. Então, nesse caso, por que eu estou dando esse exemplo? É que muitas vezes o simples fato de você ter a pele escura, ter todos os traços, não significa que você vai ter uma identidade negra. Então, eu costumo brincar que muita gente é negro, mas ainda não descobriu que é negro. E tem muita gente que pode ter uma pele mais clara, mas tem uma identidade, porque ele foi construindo e se identifica com as causas e com as questões. E aí, de novo, a gente tem um operante que é perverso, né? Que é a questão da legitimidade de todos os processos. Na legitimidade dos processos, a gente tem gente que vai agir corretamente e tem gente que vai agir. E aí, infelizmente, o nosso jeitinho brasileiro, né? Infelizmente, em muitas dessas situações, nem sempre são legítimos. Mas isso não impede que a gente melhore os critérios, né? Para avaliar os processos. Certo. Eu queria entrar numa questão agora. A gente já foram divulgadas algumas pesquisas com relação a um argumento que foi utilizado, a gente até falou dele aqui um pouquinho, de que muitos desses alunos cotistas teriam dificuldade em acompanhar
os cursos dentro dessas universidades? Como professora, e depois eu quero que o Miguel fale como aluno, se você teve essa dificuldade e se você percebeu essa diferença entre esses alunos. Olha, fica parecendo até que eu estou fazendo propaganda aqui, mas não é o caso. Eu tive experiência em universidade privada, né, de alunos de cotas pelo ProUni, tive experiência também em universidade federal. E o que eu posso te dizer, primeiro eu acho que não dá para totalizar, falar assim, ou o estudante negro é isso, ou o estudante branco é isso, porque isso né, você tem, isso é muito idiosincrático, muito de acordo com o que a pessoa reage na universidade. Mas o que eu posso falar de modo geral, né, sem criar blocos de estudantes negros ou estudantes não negros, de um modo geral, o que eu posso falar é que os estudantes negros, nas minhas experiências, eles se destacavam. Talvez seja aquela situação de que veio uma oportunidade, eu não vou vacilar nessa oportunidade. Ou talvez seja também uma situação de encantamento com um mundo que ele nunca teve acesso, porque você vê um envolvimento muito mais, em alguns casos, muito acima da média, tanto do cotista negro quanto do cotista por questões sociais, né, vindas de escola pública. E posso te contar de uma experiência que a gente teve agora numa seleção de um programa de pós-graduação de mestrado de Direitos Humanos, em que nós corrigimos os projetos numa correção cega. Só depois de feitas as correções que nós colocaríamos numa tabela para identificar quem seriam os cotistas e fazer os critérios de inserção de cotistas. E os nossos primeiros lugares, eles eram cotistas, sem que a gente soubesse que era cotista, as nossas primeiras notas. Tanto é que mudou a cara do programa porque entraram muitos cotistas, muitos negros na concorrência universal e parece, eu não posso te dizer exatamente, mas na linha que eu avaliei, eu creio que eram 4 negros na cota universal e só 2 cotistas que foram impulsionados pelas cotas. Interessante. Você, Miguel, você sentiu alguma diferença? Alguma dificuldade? Então, a dificuldade que eu senti, na verdade, é porque eu trabalhava, né? Tinha pouco tempo para me dedicar aos estudos, e conciliar, ficava um pouco difícil, então influenciava nas minhas notas. Quando eu deixei de trabalhar e passei a só estudar, né? Pelas políticas de assistência da universidade, minhas notas melhoraram muito. Eu comecei a tirar 9, 9,5, 10. Então, assim, não pela condição de ser cotista que minha nota seria baixa, mas pela condição de não ter tempo para me dedicar. E quando eu comecei a ter esse tempo para me dedicar ao estudo e tal, minhas notas melhoraram bastante. Você sente que na universidade o ambiente hoje é outro? Esses alunos circulam mais à vontade? Sim, a universidade, ela está mudando, ela está se popularizando, mas ela ainda é um reflexo do que é a sociedade, porque ela está dentro de uma cidade, as pessoas que estão lá estão fora, enfim. Há racismo dentro da universidade, institucional, há machismo, há diversos preconceitos que predominam também dentro do espaço da universidade. Mas, como o número de estudantes negros está aumentando, né, também há um fortalecimento dessas pessoas, seja por meio de união, né? Por exemplo, lá na Faculdade de Ciências Sociais, a gente tem um grupo de estudantes negros que nós nos reunimos, assim, 2 vezes por mês, a gente vai discutir textos de autores e autoras negras, né? A gente vai ver filmes, vai fazer debate e tal. E isso é, de certa forma, um fortalecimento, resistência, e uma palavra que a gente está usando bastante é o empoderamento, né, dos nossos. E isso é importante, porque a gente vai se fortalecendo, a gente vai se afirmando enquanto negro e a gente vai servindo como exemplo para estudantes negros que estão fora da universidade, né? E isso é importante. As pessoas vão vendo a gente, vão se reconhecendo e vão querendo também ser estudantes, vão querer ser cientistas sociais, no meu caso, vão querer ser psicólogos, sociólogos, né? E isso é muito bom. Tem uma pergunta para Cecília. A gente vê que a lei de cotas, eu acho que ela trouxe outros desdobramentos, né? Em 2014, se estabeleceu por meio de uma lei que quem for fazer concurso público tem direito também a cotas, a 20%. O que você acha disso, né, Cecília? E a Suzete comentou, como é que isso se amplia para o mercado de trabalho? De novo, a gente tem a possibilidade de ver essa cara do Brasil assumindo esses lugares, né? Então, por exemplo, na minha época, enquanto fazia psicologia, eu me lembro de eu negra, mais um colega.
Hoje, no NEAD, a gente coordena um grupo de psicólogos, é uma associação nacional, AMPSINEP, de psicólogos negros. Isso há 10 anos atrás não seria possível. A gente hoje tem uma associação nacional de psicólogos negros para fazer o recorte racial, né? Goiás está estabelecendo agora. E aí, quando eu estou junto na reunião com essa meninada que está no curso, já quer dizer, eu era só. Então, quando eu vejo, né, uma reunião que tem 15 deles presentes, quer dizer, olha, são 15 futuros psicólogos que estão fazendo essa discussão, que ainda estão dentro da universidade. Então, isso muda os reflexos no mercado de trabalho, porque a gente sabe que a formação inicial, continuando com a formação continuada, isso dá como se diz, um upgrade, né, na formação do profissional, que vai ver outras possibilidades. E aí, enquanto dívida, e aí eu estou falando especificamente da psicologia, existe uma dívida social. Então, saber que hoje você tem pares, que você tem publicações hoje, então tudo isso impacta. E saber que também nesses espaços de trabalho, de mando, né, porque a gente está falando de preparar uma população para o mando, não só para a subalternidade. Então, na realidade, eu também vou ter um empoderamento. Então, por exemplo, eu percebo onde eu trabalho hoje, eu trabalho no Centro Municipal de Apoio à Inclusão. Então, quando hoje eu vou fazer essa discussão e tem lá uma mãe negra e que ela me vê enquanto negra, isso tem um impacto na minha relação com ela, das discussões que ela vai fazer de racismo, né? Outro dia atendi uma pessoa que aí ela comenta que o que ela estava falando não é estranho, porque eu também já passei por aquela situação de racismo, de preconceito. E como é que hoje ela pode? A diferença, essa mãe negra hoje pode ajudar o seu filho a não evadir da escola. Isso é um impacto fantástico que a gente tem. Michele. A Cecília se referiu a uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar o Brasil a partir, não a partir disso, mas que é um elemento constituinte do Brasil, que é o racismo institucional. Então, quando você traz o impacto profissional, a gente pensa assim, se você pega, eu estudo o sistema jurídico punitivo, se você pega a seletividade do sistema jurídico punitivo, desde a abordagem do policial, desde os jovens que morrem em confronto com a polícia ou em situações de violência, esse jovem é negro. O jovem que vai para a polícia, para a cadeia, ele é o jovem traficante negro, não é o jovem classe média, média alta que trafica êxtase nas boates de classe média, média alta. Então você tem um racismo institucional no Brasil que ele traz consequências muito perversas que condenam gerações. Então eu acredito, se você tiver cotas, por exemplo, se você tem um número maior de coronéis negros, de juízes negros, promotores negros, que trazem nas suas experiências essas realidades sociais e ao julgarem uma causa, eles tragam essa sensibilidade e não julguem aquela situação a partir se aquela conduta se subsume ao artigo tal. Eu estou julgando uma pessoa que eu conheço muito bem a realidade dela e sei que as escolhas dela são muito permeadas por imposições estruturais. Eu acho que você pode conseguir um país mais justo, mais decente, naquele sentido que foi dito no STF. Um país decente é um país que respeita todos os seus integrantes, né? Uma sociedade decente. Tem uma coisa que eu acho que a gente, ao discutir essas questões, também, não só esses impactos, mas pensar que os impactos do racismo, na perspectiva não só de quando a gente discute oportunidades, mas também que os impactos do racismo, eles permeiam a população negra de uma forma diferente. Então, por exemplo, os efeitos do racismo numa criança negra, quando alguém diz do impacto, né, da educação básica, é diferente para uma criança branca. E é diferente também esses resultados na sociedade. Então, se a gente não lidar com isso, porque essa criança negra, os impactos do racismo, uma das causas que a gente vai ter é o sentimento de inferioridade. Tá certo. Carla, para a gente terminar. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu estou com umas 3 perguntas que eu não vou poder repassar, mas eu quero citar pelo menos os nomes dos telespectadores. A Hélida mandou pergunta, o Elias também mandou e o José, que mora no centro. Infelizmente acabou, né, Suzete? Infelizmente o nosso tempo acabou, gente, mas foi muito gostosa a nossa discussão, a nossa conversa. Muito obrigada pela presença de vocês, a Cecília, ao Miguel e a Michele. Obrigada mesmo, gente. E só para derrubar aí algumas teses, né? A evasão não aumentou, o nível da universidade não caiu e esses alunos não só conseguiram
alcançar, não alcançar já está errado, né? Não só conseguir acompanhar, como em alguns cursos eles estão acima dos alunos, de todos esses outros alunos. Obrigada pela sua companhia, pela sua participação. Uma boa noite, até a próxima segunda. A população de Goiânia sofre com a superlotação, a insegurança nos terminais e a falta de dignidade dentro dos ônibus. Como prefeita, vou manter e ampliar os corredores exclusivos e exigir o cumprimento dos contratos das empresas de ônibus. Não tenho compromisso com o erro e, como delegada, aprendi a ser rigorosa e exigir o cumprimento das leis. Para isso, conto com seu voto e a sua confiança. A esperança vai voltar, que seja ela. Com saúde a gente não pode descuidar. É um direito sagrado da população. No meu governo implantamos o projeto do CAIS 24 horas para atender as pessoas na hora em que precisarem. Eleito prefeito, vou garantir atendimento médico 24 horas nas unidades de saúde municipais. Atendimento dia e noite e nos finais de semana. Íris, experiência, confiança e trabalho. Coligação Aliança por Goiânia, PSB, PSDB, PRB e Solidariedade. Antônio Abreu, 45800. Peço o seu voto. Helena Guanabara, 45177. Para mudar. Olá, meu nome é Lúcia Helena e venho pedir o seu voto. 45365. Junto construímos uma nova política. Osimar Lagares, 45345. Renato Souza, peço o seu voto. 45789, 45789. Um lugar para ouvir boa música. Um espaço seguro para as crianças. E para você acompanhar o Guia Cultural da cidade. Um ambiente interativo com uma programação feita para quem gosta de qualidade. Acesse cmais.com.br, o portal de conteúdo da cultura 24